Olá pessoal, salve Maria. Vou compartilhar com vocês a tradução do testemunho do padre Stephen Shea, padre americano que após um acidente de carro falece, vai diante do trono do julgamento de Deus, onde vê toda a sua vida e recebe a sentença de ir ao inferno. Então, graças à intercessão da Santa Mãe de Deus, da Virgem Maria, é dado a ele uma segunda chance e ele ressuscita, volta para a terra e vive mais alguns anos até a sua morte, agora no mês de abril de 2020. Um testemunho impressionante que merece ser compartilhado, tá? Antes, peço que vocês se inscrevam em nosso canal, clicando aí no botão vermelho e escolhendo todas as notificações para receber as nossas notícias. E dê o seu like, dê o seu joinha, que você já ajuda nosso canal a distribuir essas importantes mensagens e testemunhos. Que Deus os abençoe. É um testemunho não muito comum, mas eu vou começar perguntando: Padre, o senhor foi ordenado quando? Em 1973, 73? E me conte como foi os seus primeiros 11 anos. Como você poderia dizer que era a sua vida? Em que se parecia? Eu não tenho maneira de comparar minha vida como sacerdote naquele tempo. Era uma existência do dia a dia, algo que eu manipulava muito bem. E eu ficava mais preocupado com o pensamento dos outros do que com o serviço de Deus. Estava mais preocupado com as pessoas, no que as pessoas iam pensar de mim, do que eu estava fazendo, especialmente meus colegas padres. Estes foram meus primeiros 11 anos de sacerdote após a ordenação. Como você enfrentava essa pressão dos outros sacerdotes? A pressão dos meus colegas. Nós não podíamos falar de nada espiritual, não podíamos ter direção espiritual, não podíamos ir para outros padres falar de coisas espirituais. Quando íamos falar com outro, você sabia que era de política, de bebida, de esportes, ou de qualquer outra coisa que não tivesse nada a ver com sacerdócio. Consequentemente, você sabe, ninguém podia ir para outro padre com algum problema, com problema espiritual. Isso não era feito. Você sentia que estava fazendo algo errado? Você estava satisfeito? No profundo de mim, eu sabia que não estava fazendo o que devia. Sabia que aquilo não era ser padre. Eu escondia isso, de tal maneira que as pessoas achavam que eu era um padre bom. Eu tinha aquela cobertura de açúcar para tudo. Isso era uma brecha. Me diga então o que aconteceu. Em 18 de outubro de 1985, eu estava numa pequena paróquia no Kansas, em Fredonia, chamada Sagrado Coração, cerca de 140 quilômetros de Wichita. A única rodovia de acesso
era a rodovia 96, uma rodovia que não tinha muitos impedimentos e muito movimentada, com picapes, vans. E eu fui a Wichita numa manhã para ver um sacerdote, para falar sobre algo que estava acontecendo na paróquia, e retornei à tarde na rodovia Oeste. E eu me envolvi em uma colisão de frente. Uma colisão de frente com um caminhão, com 3 outras pessoas em Hudson, Kansas, perto de Wichita. Graças a Deus ninguém morreu, nenhum dos 3 morreu. Eu fui jogado para fora do meu veículo e sofri lacerações na minha cabeça, tirei um escalpo do meu lado direito. Os médicos disseram que devido à batida que eu sofri e ter sido jogado fora do carro, uma parte direita do meu cérebro estava parcialmente perdida e muitas células tinham sido imprensadas. Eu estava inconsciente. Então uma ambulância chegou da cidade mais próxima, chamada Eureka, e uma freira, uma enfermeira do Kansas, ela disse que tentava me ajudar a rezar a Ave Maria. Eu dizia apenas Ave Maria, Ave Maria. She knew enough in her profession to realize that I had suffered a broken neck. E eu notei que estava com o pescoço quebrado. E a C2 estava quebrada. Eles chamam esse tipo de batida de uma quebra onde fica pendurada as vértebras. E a pessoa literalmente sofre asfixia. Eu estava sendo asfixiado, eu estava morrendo. Sabendo disso, a ambulância me levou para um pequeno hospital no Kansas, onde o médico que estava lá disse para essa enfermeira, que era uma freira, que foi tirado um escalpo da minha cabeça. Fui levado de helicóptero para Wichita, no Kansas, um grande hospital, e eles me levaram. Eu não sabia que estava sendo transportado. Eu estava inconsciente. Aparentemente, eu estava no centro de traumas do hospital. E um dos meus paroquianos ligou para ver o que estava acontecendo, e as enfermeiras disseram que os médicos tinham me dado 15% de chance de viver. E eu imediatamente pensei em minha mãe, a mulher que me trouxe, porque ela era uma guerreira. E naquela noite, após o acidente, um pastor da Assembleia de Deus gastou a noite toda em oração por mim. A igreja católica estava rezando por mim, minha própria igreja abriu as portas, as pessoas rezaram a noite inteira o rosário, os batistas abriram as portas também, os metodistas. No meu pensamento, colocando minha teologia de lado, imagino
que takes hold Deus in prayer. ouve as orações de Hears todos. everyone's prayer. And that's why I'm here. Deus ouve as orações de todos. E exatamente por isso eu estou aqui agora diante de I vocês. recovered Eu from me my recuperei hospital experience in record em time, tempo recorde, eles disseram, the staff. a equipe do I was hospital. released December 2nd. I E still eu have, saí no dia 2 de what they dezembro affectionately called the halo. com uma coisa na cabeça It was screwed in my head in the front, que tinha uns parafusos and was my head atrás was e na my frente, neck. I had e minha no cabeça surgery. ficava imóvel. None. Eu não sofri cirurgia nenhuma. Fui para casa e me recuperei I went home até que pudessem tirar aquela tampa fora the halo off and remove me from my jacket. e tirar Which aquele was in April. apoio de The pescoço. bishop, it kept my parish open for me, O so bispo I returned in manteve May. a minha paróquia aberta e eu retornei em I had to maio. go out and buy another car, which was very difficult. I had to Entrar de drive novo the num same carro era highway muito back to my difícil church, para which was mim. very difficult. Pegar novamente a rodovia era difícil. Going back to the parish, Voltando para a one paróquia, day that I was saying mass on a regular weekday, I numa thought, vez que eu estava celebrando a when the missa, gospel according to Luke came num up, dia de semana, o the Evangelho gospel de you've heard many Lucas, times, that I've heard many que eu já times, tinha lido muitas e muitas vezes, a tenant farmer sobre who o went out to fazendeiro inspect his trees in his que vineyard. foi inspecionar suas árvores e falou I come para o out here to jardineiro: inspect por 3 anos eu venho aqui ver esta árvore e não encontro frutos. Por que você não a corta e a joga no fogo? Por que não derrubá-la? Então o jardineiro disse: Senhor, e se eu cavar em volta dela e tirar as ervas daninhas e botar adubo, e se ela não produzir frutos, no próximo ano o senhor pode cortá-la? Quando eu estava lendo esse trecho na igreja, eu sou alemão, eu não acredito nessas coisas. Aquela página se tornou iluminada, aumentou. And I finished mass as best as I could, went back to my rectory, sat in the lounge chair, E eu sentei numa cadeira took coffee, and there remembered e a conversation lembrei de uma that had taken place. conversa Shortly que after aconteceu pouco depois do acidente, muito that, I was curta. before Eu estava diante do trono do julgamento de Jesus Cristo. I have no way of telling how long it lasted. Não tinha maneira His de going dizer. into my life entirely Minha vida inteira passou diante de mim of various things. e me acusando de várias I coisas. said yes. Para todas elas eu disse sim. Não tinha como dizer não. As I Não think tinha many como of you, negar. that when I got before his judgment seat, I could give a lot of excuses to say, E então Lord, eu não poderia dizer, mas Senhor, essa moça me empurrou a fazer isso, me forçou. Lord, I had a bad day. I Eu just não poderia dizer, Senhor, eu estava num dia ruim, você sabe, por isso eu não fiz isso. I had a number of excuses. Nós aqui damos muitas desculpas, não era o caso. Tudo que eu era acusado diante da verdade. Eu estava falando com a verdade. E quando você está conversando com a verdade, você não pode dar desculpas. Tudo que você pode dizer é, sim, esta é a verdade. Yes, Lord. Eu dizia apenas, sim, Senhor, eu sei. At the end, he said, E no final, ele disse que a minha sentença is hell. era o inferno. Novamente eu disse, sim, Senhor, eu sei. That's the only thing he could have said. Foi a única coisa que eu podia dizer. É a coisa mais lógica que eu devia dizer. Eu sabia que o que me reservava, o que eu merecia
Eu apenas ouvi. Then I heard a female voice. Então apareceu uma voz feminina. Son, will you Filho, please spare his life você poderia, por favor, poupar and his eternal soul? a vida dele e a sua alma eterna? He said, Mother, he's been a E priest for Jesus 12 disse, years mãe, himself. ele foi sacerdote por 12 anos só por ele, não por mim. Let him reap the Deixe punishment he deserves. ele receber a punição que merece. She continued by saying, E ela continuou dizendo, mas filho, special graces and strength, se você der a ele graças especiais e força, e ele der fruto, senão sua vontade será feita. Então, houve uma pequena pausa. he came back and said, Mother, E ele disse, mãe, ele é seu. ever since then, Desde I então, have been hers. eu tenho sido dela rotineiramente, diariamente, sobrenaturalmente, de toda maneira. As I was telling Mother this É, afternoon, there are E things como that she naquela, told me ela me and diz, done ela me things that she fala, has done and that's told me. e ela faz coisas por mim. This is the kind of mother we have. É este o tipo de mãe que nós temos. You must have had, Mas você podia dizer, padre, o senhor tinha uma grande devoção por ela antes do acidente? Eu diria, I não. have to give another indictment of myself. Foi algo que me acusei diante This is hard. de Deus. É difícil para mim. But one believes in our Lord Jesus Christ, Mas the saints, Blessed Mother. A gente acredita em Jesus Cristo, nos anjos, nos santos, de duas maneiras. Head, Intelectualmente, com a cabeça, intellectual assent, and the heart. e com o coração. This is what's important. O coração é que é o importante. I believed up here. Eu acreditava I aqui. didn't know anything about this. Não sabia nada sobre aqui. So, the angels, the saints, Anjos, our Lord, santos, Nosso Senhor, I sacerdotes. believed them. Eu acreditava que eles eram um conto de fadas, They were not real. que não eram reais. When I regained Quando eu retomei a consciência e a habilidade de pensar novamente, eu fiquei totalmente consciente de que, na realidade, eles são apenas a única coisa real que existe e que nós aqui estamos numa sombra, que nós temos apenas uma casa, que não é aqui, e as nossas prioridades estão misturadas, estão erradas. Minha prioridade deveria ser salvar a minha alma e ajudar os outros a salvar a deles. Que é isso que o sacerdote deve fazer de qualquer modo. Investir naquele futuro, não num futuro de felicidade aqui na Terra. Mas você pode dizer, padre, os seus paroquianos, eles achavam que você tinha ido para o inferno? Mas eu tenho que dizer algo a vocês. Parte da população, Deus conhece os nossos corações. E nossos corações é só o que interessa. Não interessa o que os outros pensam do padre Steve, mas Deus, porque nós, no julgamento, ficamos sozinhos, nós e o Senhor. Eu não posso dizer, ela me fez fazer isso.
He knows. Deus sabe, Deus sabe. We have a mother. I didn't have a Nós special temos uma devotion. mãe. Eu não tinha nenhuma devoção especial a ela, mas She's become everything. agora ela se tornou tudo para mim. At the foot of the cross, Jesus looked down upon Aos her pés da cruz, Jesus olhou para ela e para o apóstolo e disse: Behold your son. mulher, eis seu filho, Meaning, mother, significando, mãe, church now, eu dou a você as your toda sons and daughters, a igreja, they're yours. todos são seus. She takes that very literally, very seriously. Ela tomou essa tarefa ao pé da letra. Is the same stead. Todos nós sofreremos as mesmas consequências e experiências da divina misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. That's what I experienced. Foi isso que eu experimentei, a sua misericórdia. But his mother is the one who came. Sua mãe é aquela que vem e intercede por mim. One thing I've learned Algo que aprendi then desde is então the truth. é esta verdade bela With regard to the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, com relação à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nenhum dos três pode dizer não a ela. they cannot. Eles não podem. É impossível. They will not say no to her. Eles não dirão não a ela. Isn't that somebody that we want on our side? É alguém que você quer ter do seu lado? Muito obrigado.